E eu, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o fortalecer e animar. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto se tornará grande em riqueza, mais do que todos, e, tendo-se fortificado com as suas riquezas, levantará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será extirpado e passará a outros fora destes. E o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. E, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte, para fazer um ajustamento, mas ela não reterá a força do braço, nem ele substituirá nem o seu braço, mas ela será entregue, e os que a trouxeram, e o que a gerou, e o que a fortaleceu naqueles tempos. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. E também os seus deuses com as suas imagens fundidas, com seus preciosos vasos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por conta de alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no rei do sul, e voltará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e aquele virá apressadamente, e inundará e passará, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, e este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele, e a multidão será vencida, e exaltando-se o coração dele, derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará a pôr em campo
uma multidão maior do que a primeira. E, ao cabo de alguns anos, virá apressadamente com grande exército e abundantes riquezas. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprimentarem a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tornará cidades fortes. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, nem haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir-lhe, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E firmará o seu rosto para vir com o poder de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará ao seu rosto para as ilhas e tornará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um exator pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, não em ira, nem em batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tornará o reino com engano. E com os braços de uma inundação será varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E, depois do concerto com ele, usará de engano e subirá, e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares férteis das províncias, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem aos pais de seus pais. Repartirá entre eles presa e despojos e riquezas, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por tempo certo. E suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, com sua
grande exército. E o rei do sul se empenhará na guerra com um exército grande, muito forte, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o seu exército será assolado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis, o seu coração será para fazerem o mal, e sobre uma mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque a fim virá no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o concerto santo, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir ao sul, mas não será como da primeira vez, porque virão contra ele navios de Quintim, e ele se entristecerá, e tornará, e se indignará contra o concerto santo, e fará o que lhe aprouver, tornará e atenderá aos que tiverem deixado o santo concerto. E sairão a ele braços que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e farás proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis.
e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas, em seu lugar, honrará o Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E fará aos castelos fortes com um Deus estranho, e aqueles reconhecerem multiplicará honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá contra ele, como um turbilhão, com carros e com cavalheiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas estes escaparão da sua mão: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão também contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre Daniel 11. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre este capítulo intrigante da Bíblia. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como estes. Até a próxima!